Olá, sejam bem-vindos ao Gymcast, o podcast feito para ajudar empresários executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercado através da transformação de dados em estratégia de negócios. Eu me chamo Priscila Dias, eu sou advogada sócia na Amaral e Asbeck Advogados e hoje nós vamos falar sobre a votação na Câmara dos Deputados do projeto de lei que regulamenta a reforma tributária. A Câmara dos Deputados concluiu no dia 10 de julho a votação do projeto que regulamenta a reforma tributária, que é o projeto complementar 68/2024. Então, houve várias mudanças em relação ao texto original, de autoria do Poder Executivo, e agora a proposta será enviada ao Senado. Então, o projeto ele regulamenta diversos aspectos de cobranças do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, o CBS, e o Imposto Seletivo, IS, que substituirão o PIS e COFINS, o ICMS, o ICS e, parcialmente, o IPI. O texto ele estabelece alguns percentuais de redução para vários setores e produtos, além também alguns benefícios tributários, como crédito presumido, redução de base de cálculo, imunidades, isenções e outros incentivos. Essa proposta ela também prevê a devolução de tributos para consumidores de baixa renda, o cashback. Então, dentro dessas informações, alguns especialistas comentaram no veículo de comunicação, o valor econômico, alguns pontos positivos e negativos desse texto base da reforma tributária aprovada pelos deputados. Um dos pontos positivos, que é uma das especialistas, a consultora Melina Rocha, pesquisadora do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV, consultora internacional, mencionou, é que com o IVA aprovado, o consumidor que paga R$100 em determinado produto terá discriminado o valor do imposto, né, no valor de R$26,50, sendo uma transparência revolucionária para o Brasil. Porque ela indica que quando se compra um produto, a carga tributária dela é estimada para saber quanto você pagou de imposto. E com a transparência com o IVA, ele insere o Brasil num grupo seleto ali, de um grupo de 175 países com imposto único, conhecido internacionalmente como transparente. Então, isso aumenta a competição entre produtos e atrai investidores para o país. O segundo ponto, pela mesma especialista Melina Rocha, é a não cumulatividade de imposto. O texto aprovado na Câmara ele prevê a devolução de impostos pagos, mais uma vez ali como crédito. Isso permitirá baixar o preço dos produtos apenas pelo fato de não haver uma cumulatividade na cadeia. Então, haverá um impacto econômico relevante em todos os setores. O terceiro ponto é a questão da aprovação do cashback. Então, o potencial redistributivo do cashback. Então, para as famílias inscritas no Cade Único. Então, famílias de baixa renda. Então, é muito menor do que qualquer alíquota zero, redução de alíquota, afirma ali a consultora Melina. E segundo ela, o mundo já está sendo adotado o cashback como sistema mais eficaz para as famílias pobres. Então, por exemplo, o Uruguai ele já tem um sistema de cashback. Lá a pessoa mais pobre ela já paga o imposto sobre esses serviços. Outro ponto levantado ali pela Lina Santin, que é também coordenadora do Núcleo de Estudos Fiscais da FGV, é a questão da menor burocracia na distribuição de medicamentos. Então, a distribuição dos medicamentos para os municípios com alíquota zero foi uma decisão política, técnica e importante para facilitar o acesso dos municípios aos medicamentos por meio do SUS, então com menos burocracia. Outro ponto também é a questão da alíquota travada em 26,5%. Então, o presidente do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, Dr. Gilberto Luiz Amaral, ele explica que alguns setores, né, por exemplo, confecções, calçados, eletrônicos, combustíveis, eles têm a alíquota superior a 26,5%. O mais importante é a alíquota máxima, 26,5%, para segurar ali a vontade do executivo de aumentar a alíquota. Já em relação ao imposto seletivo, ele que é idealizado para desestimular o consumo de itens nocivos à saúde e ao meio ambiente, o imposto está sendo utilizado de forma arrecadatória e gerando várias distorções na avaliação de vários especialistas consultados. Então, segundo o presidente do IBPT, Dr. Gilberto Luiz do Amaral, a criação do imposto seletivo é uma recriação do IPI com seletividade para fins de política pública. Já a Lina Santin, coordenadora da FGV, ela avalia que o imposto seletivo ele está se tornando um instrumento exclusivamente arrecadatório, com pouca atividade, quando não é acompanhado de política pública de conscientização à saúde e ao meio ambiente. Então, para ela, não adianta tributar se você não tiver uma política pública de saúde e de conscientização. O imposto ele mexe de um lado, mas ele não muda o comportamento.
Então, para ela, é um equívoco a não inclusão de armas e, ao mesmo tempo, tributar exploração de commodities e tributar veículos, quando o país ali não oferece acesso a um transporte público de qualidade. Outro ponto negativo é a alíquota zero para carnes, queijos e demais itens. Então, em geral, os produtos mais caros, como a carne, o queijo, até mesmo medicamentos, eles são consumidos em maior volume por mais famílias ricas que deveriam pagar esse imposto. Mas eles terão uma alíquota zero, segundo o texto dessa reforma tributária aprovada ali na Câmara. Então, o sistema de cashback para a consultora Melina Rocha, o sistema de cashback para o queijo e a carne seria mais eficaz porque é uma desoneração só para famílias cadastradas pelo governo. Então, o ideal seria limitar as alíquotas reduzidas, principalmente ali na cesta básica, e aplicar o cashback elevado para ver um efeito redistributivo maior para a família pobre. E o outro ponto negativo também levantado pelo presidente do BPT, Dr. Gilberto Luiz Amaral, é a questão do longo tempo da transição aprovada na reforma. Então, ele alerta que, para os custos do período de transação do sistema tributário, que vai de 2026 a 2032, foi errado planejar ali um período tão longo para a transição. Cada setor, cada empresa, para cada produto, ele terá que fazer muitos cálculos a partir de 2026 e, paulatinamente, até o resultado em 2032. Então, para ele, os custos dessa transição serão computados nos preços finais dos produtos por se tratar de uma adequação complexa. O governo e os parlamentares agora eles trabalham para fechar ali as estimativas de impacto, mas já admitiram que o Senado que terá que fazer ajuste no texto para acomodar ali os benefícios concedidos na reta final da votação do projeto. O relator do texto no Senado será o senador Eduardo Braga, do MDB de Amazonas. E após a reunião ali de líderes, na quinta-feira, dia 11 de julho, ficou definido que a regulamentação ali da reforma tributária ela vai ser despachada ali pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, antes de seguir ali para o plenário do Senado. Então, os líderes eles solicitaram ao governo a retirada da urgência constitucional, que obriga o Senado a aprovar o texto em 45 dias, sob o risco de trancar a pauta. Então, os senadores acreditam que será difícil de aprovar o texto no período, e agora teremos que aguardar a votação ali no Senado para verificar como que ficará a questão do texto da reforma tributária. Eu espero que vocês tenham gostado dos esclarecimentos, dos pontos negativos e positivos ali do texto. E qualquer dúvida, estaremos à disposição.